Os meus entrevistados de hoje são Rafael Henrique Fernandes e Diego Tolentino de Lima, que são pesquisadores do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será 21º Workshop CTC de Agricultura Segunda Safra. A Comigo realiza de amanhã, amanhã dia 20 até o dia 22, a partir das 13 horas, o 21º Workshop CTC de Agricultura Segunda Safra. O evento terá 3 edições em cidades diferentes. São Paraúna, Jataí e Rio Verde. Os trabalhos de pesquisa a serem apresentados envolvem desde o manejo até a fase final da colheita das principais variedades cultivadas na região de milho e sorgo. Doutor Rafael Henrique Fernandes, prazer receber você aqui. Olá, Divino Ronaldo. Um abraço aí para os seus ouvintes. É uma satisfação estar presente aqui, né, batendo esse papo aqui com vocês e falando um pouco sobre o nosso evento. Muito obrigado. O Diego Tolentino de Lima, eu gosto de brincar com o Diego, gente, fala que ele é meu cervejeiro favorito. Tudo bem com você? E Divino, tudo bem? Agradeço aí novamente aí o convite da gente estar participando aí contigo aí, falando um pouco do nosso evento mais uma vez, e depois vamos marcar aí de fazer uma cerveja, né? Agora a prosa começou a ficar melhor ainda. Gente, toda vez que tem um workshop, a conversa nossa não é muito diferente, né? É correria, é estresse, porque vocês primam pela qualidade, não somente da informação, mas do evento como um todo, né? Eu vou começar com o Diego. Como é que estão os preparativos, Diego, desse grande evento, desse workshop que começa já a partir de amanhã? Então, Divino, a gente prepara o workshop, né? Desde a tabulação dos dados, né, que a gente coletou lá nos experimentos, para a gente elaborar os anuários, para a gente escolher os artigos principais que vão entrar no anuário e também os que a gente vai palestrar, né, mostrar os resultados em forma de palestra. Então, esse preparativo já está bem intenso nesses últimos dias, estamos na fase final do anuário e preparando as apresentações aí para as palestras do workshop. Então, está tudo correndo dentro do esperado, né, e as expectativas são boas. Rafael, amanhã, o primeiro dia do evento, ele vai acontecer em Paraúna? Isso. Prevista aí a abertura do nosso evento, né? Vai ser novamente um evento itinerante que vai passar em algumas cidades aqui do sudoeste goiano, cidades que têm um destaque para a produção dessas culturas de segunda safra, né? É claro que outros municípios também têm uma produção de destaque, mas aí a gente conseguiu escolher, né, selecionar algumas cidades onde que a gente, de fato, pretende atingir o nosso público, parte do nosso público, e também que possam aí trazer participantes de cidades, municípios vizinhos, para poder participar desse momento aí de divulgação e de informações sobre o manejo das culturas de segunda safra. Depois de amanhã, Jataí será a cidade contemplada, Rafael? Isso. Aí, então, no dia 21, teremos o evento em Jataí, e no dia 22, aqui em Rio Verde, fechando aí mais esse ciclo de workshop da agricultura, né? Tivemos o da primeira safra, no mês de julho, agora o de segunda safra, e ainda temos, agora possivelmente no mês de novembro, ainda temos mais um workshop promovido pela Comigo e pelo Centro Tecnológico da Comigo, que é o workshop de pecuária, né? Que aí vão contemplar mais essa parte de produção de forragens, nutrição animal, né? Com os pesquisadores Ubirajara Bilego e o Hamilton Bandeira também. Ô Diego, qual que é a importância de se fazer esse evento em cidades diferentes? Esse evento itinerante, ele possibilita, né, que mais cooperados tenham, na verdade, uma facilidade maior para acompanhar as apresentações. Então, a gente procura algumas unidades que tenham, como o Rafael disse, importância no cenário de segunda safra, no caso desse workshop, e que tenha outras unidades que possam ser integradas ali, os cooperados consigam participar de forma mais
um número maior de participantes do que se fosse em um único local, né? Então, esse é o objetivo, essa é a importância de ter mais em outros locais. Bom, infelizmente, eu tinha expectativa do Jameson participar conosco, mas ele teve um contratempo imprevisto aí, não pôde participar. Mas eu gostaria que o Rafael falasse um pouco a respeito da palestra do Jameson, que é Sorgo Granífero das Altas Produtividades até o Controle de Plantas Daninhas. Perfeito, Divino Ronaldo. Bom, o Jameson, ele é um profissional que já tem se dedicado bastante, né, à cultura do sorgo, tem trazido bastante informações aqui para a nossa região, né? Já fez alguns trabalhos, inclusive, em áreas de menor altitude, mas aqui também nas condições aqui, Rio Verde, Jataí, Montevidéu. E a ideia principal que ele vai trazer para a gente é sobre posicionamento de materiais, para a gente conhecer os principais materiais de sorgo que tem no mercado, não só do portfólio comigo, mas também das empresas aqui da região, para a gente conhecer sobre o potencial produtivo desses híbridos, né, nas condições aqui da nossa região. E também com diferentes épocas de plantio, né, densidades populacionais, porque o sorgo, assim como a soja, o milho, a gente enxerga que ele tem um zoneamento agrícola importante e uma janela de plantio a ser respeitada, né? Então, mostrando os benefícios de fazer o plantio desse sorgo na janela adequada, adotar estratégias de fertilidade, de controle de pragas, doenças e também de plantas daninhas, que é outro aspecto importante que ele vai trazer, para tentar se atingir boas produtividades, altas produtividades. Logicamente que o sorgo é uma cultura que apresenta uma tolerância maior ao déficit hídrico, mas mesmo assim ainda precisa consideravelmente de volumes expressivos de chuva para atingir essas altas produtividades. Por isso a importância desses trabalhos com diferentes épocas de plantio, diferentes híbridos, né? De repente um híbrido pode tolerar um pouco mais um plantio mais tardio, ao invés de outros, né? Então é nesse sentido que ele vai trazer muitas informações sobre o posicionamento de materiais. Num segundo momento, ele vai abordar também a questão, a especialidade dele, né, da parte de manejo e controle de plantas daninhas, né. O desafio do controle de folhas estreitas no sorgo, né, ele tem feito alguns trabalhos nesse sentido, tem algumas tecnologias chegando, alguns materiais que já têm uma certa tolerância, aplicações em pós-emergência, e que possibilitam o controle efetivo também de plantas daninhas de folha estreita, mas é claro, lembrando sempre das folhas largas também. Enfim, ele vai trazer estratégias para tentar reduzir os problemas da mato-competição, né? Então são esses dois principais assuntos que ele irá abordar. Muito importante para toda a região, porque muitas das vezes vai depender muito do que acontece agora, né, na safra de soja. Eu digo isso porque, a depender de como for o regime de chuvas agora no início, a gente já tem uma ideia de como será a nossa janela de plantio também do milho e do sorgo, né? Se as chuvas forem bem volumosas e mais estáveis agora no início do mês de outubro, a gente já começa a desenhar um cenário mais favorável para altas produtividades. Mas caso isso não ocorra e esse plantio estenda um pouco mais, já vem as informações de quais os híbridos têm um potencial para serem cultivados numa janela um pouco mais avançada. Perfeito. Daqui a pouco eu volto com você, Rafael, falando a respeito da sua palestra e também a respeito da palestra do Diego. Diego, a professora doutora Cecília Cezepac, que é professora titular da Escola de Agronomia na Universidade Federal de Goiás, irá falar a respeito do manejo da cigarrinha do milho no sistema produtivo. Esse tem sido um problema que tem tirado o sono do agricultor, né, Diego? Então, tem sido um grande problema aí para os agricultores, né, que têm cultivado o milho em segunda safra. E a professora Cecília, né, Cezepac, ela é uma pesquisadora, professora e pesquisadora, bastante reconhecida. Ela tem bastante conhecimento na área de insetos, praga, e por isso que a gente resolveu convidá-la e ter um tempo maior. A palestra dela vai ser exclusiva para falar do manejo da cigarrinha do milho no sistema produtivo.
porque é um manejo muito complexo, né? A gente tem algumas estratégias aí, como, por exemplo, a utilização de inseticidas, que não tem resolvido. Então, tem outros problemas envolvidos. É um sistema ali, essa relação entre a cigarrinha, o milho e as doenças que ela transmite para a cultura do milho, é uma relação muito complexa. Então, ela vai buscar trazer, na verdade, conversar com a gente o porquê que isso é tão difícil de se manter esse controle, e trazer a sua experiência, né, desses vários anos aí que ela já é uma pesquisadora renomada, trazendo alguma alternativa, o que a gente pode fazer para tentar conviver com essa praga e tentar reduzir esses danos que é a presença, a transmissão do complexo de enfesamento para a cultura do milho. Então, é um tema que está em alta, né, e por isso que a gente reservou esse espaço maior e fez o convite para ela participar com a gente. Você acha que, de alguma forma, ela pode trazer algumas soluções que o produtor está buscando nesse momento? Sim, eu diria que a gente vai entender um pouco melhor o porquê de termos tantos problemas atualmente com a cigarrinha. Assim como a gente já vem trabalhado, muitos outros pesquisadores trazem uma solução, falar, não vamos ter mais problema com cigarrinha, é muito difícil. Então a gente vai entender o porquê de ter tanta cigarrinha no nosso sistema produtivo e o que isso causa de prejuízo, e para a gente pensar em novas formas, novas estratégias, a não ser o controle químico, que a gente já sabe que o controle químico a gente não está conseguindo resolver esse problema. Ele ajuda, com certeza, a reduzir os problemas, só que não é a solução. Então, a gente ter esse entendimento do sistema como um todo vai ajudar a gente a pensar e refletir melhor, até em outras estratégias, dependendo também, não só em utilizar, por exemplo, o milho na segunda safra, uma alternativa, dependendo da infestação, seria interessante a gente cultivar talvez o sorgo. O sorgo, a gente tem o problema do pulgão, só que o pulgão, atualmente, a gente consegue controlar ele bem. Já a cigarrinha, a gente não consegue. Então, assim, é uma forma também da gente pensar no sistema como um todo. Ou seja, na verdade, fazer a rotação de cultura de verdade, né? Da maneira que tem que ser feita, né? Exatamente. E também a gente pensar em outras alternativas, seria como a gente chama dentro do manejo integrado de pragas, é o escape. A gente vai escapar da praga colocando uma cultura que não é suscetível a essa praga, que está causando tantos problemas, que, por exemplo, poderia ser o sorgo. Alguma outra estratégia também, se pensar em a integração lavoura-pecuária, também só produção de massa para produzir soja depois. Então, assim, é uma forma da gente entender o tanto que esse sistema aí, essa relação é complexa, e a gente pensar em diferentes alternativas para tentar resolver ou até mesmo fugir dela. Ô, Rafael, você vai falar sobre o manejo de doenças nas culturas de segunda safra. Você vai falar a respeito do milho, vai falar do sorgo também. Me conte um pouco de como será aí a dinâmica da sua palestra. Certo, Divino Ronaldo. Sim, nós vamos trazer aí, principalmente, né, algumas informações importantes sobre o manejo de doenças nessas culturas de segunda safra, mas diretamente aí o milho e o sorgo, né? Temos alguns resultados de pesquisas conduzidos nos últimos anos aqui no Centro Tecnológico comigo, em que a gente vai trazer os benefícios, né, de se manejar bem essas culturas. Falando um pouquinho aqui sobre o sorgo, como eu disse anteriormente, sobre o aspecto do alto potencial produtivo, né, da cultura, uma ferramenta que vai auxiliar muito para se atingir boas produtividades satisfatórias na cultura do sorgo é também o manejo e controle de doenças. No entanto, o produtor tem algumas dificuldades quanto ao posicionamento desses produtos, né? Hoje, a cultura do sorgo carece bastante de produtos registrados, né, para a cultura. Enquanto no milho a gente tem dezenas, para o sorgo a gente tem
algumas moléculas aí que têm o registro para o controle de doenças. Então, além de mostrar quais são essas moléculas e qual o desempenho delas em relação ao controle de doenças, a gente vai fazer uma espécie de um apelo para que as empresas também virem os seus olhos para a cultura do sorgo, que é muito importante aqui para a região, e busquem o registro para essa cultura, né? Para o milho, a questão do milho de segunda safra aqui, nós temos algumas doenças que são muito importantes, principalmente a mancha branca, né, a mancha de Felsféria, a cercosporiose, a mancha de HT, né, eumintosporiose. Então, tem algumas moléculas que se encaixam melhor dentro de um programa de aplicações visando o controle dessas doenças que sempre são problemáticas. Mas não só do controle químico, vamos relembrar também algumas outras estratégias de controle, como o posicionamento adequado, né, híbridos que tenham melhor tolerância a essas doenças, né, o controle genético, associação de métodos, a importância do controle cultural, né, o plantio em época adequada, estande adequado. Então, além disso, nós vamos resgatar também algumas informações que, por algum motivo, às vezes ficam, né, esquecidas por algum tempo. Então, é bom a gente relembrar, até porque o nosso público é bastante diversificado. Nós pretendemos ter na nossa plateia, né, estudantes de graduação, de pós-graduação, técnicos, consultores, produtores. Então, a gente tenta trazer muitas informações para que todos ali, digamos assim, saiam abastecidos de boas informações. Diego, enquanto que o Rafael vai falar de doenças, você vai falar de pragas, né? O que você vai trazer de novidade nessa sua palestra de manejo de pragas no sorgo e no milho em segunda safra? Exato, Divino Ronaldo. Então, em relação ao sorgo, né, dentre as ferramentas que a gente tem para manejo do pulgão, que é atualmente a principal praga, o pulgão da cana-de-açúcar, né, temos a opção já no mercado de híbridos com resistência. Então, a gente fez um trabalho, né, comparando esse controle através da resistência e associação também com a aplicação de inseticidas, e a gente vai também trazer resultados, né, inclusive relembrar alguns resultados também de do outro workshop em relação à eficiência de produtos, também a importância do monitoramento, os trabalhos que a gente tem feito em relação ao time de aplicação, quando que é o momento oportuno, na verdade, o ideal da gente fazer o controle, para que a gente não tenha perdas na produtividade. Em relação ao milho, né, a gente temos aí a lagarto cartucho, que é uma praga que é tradicional na cultura, e a gente faz todo ano trabalho com diferentes inseticidas para acompanhar como vem a eficiência desses produtos ao longo dos anos, né? Às vezes tem alguns produtos que cai a eficiência ao longo do tempo. A gente faz como se fosse um monitoramento da eficiência desses produtos. Também a gente vai trazer esses resultados e falar um pouco de forma geral, relembrar os pontos mais importantes dentro do manejo para se obter um bom controle da lagarto cartucho. E também a gente vai ter uma palhinha ali sobre cigarrinha do milho, né, trazendo alguns resultados que a gente fez de controle químico no CTC, já como se fosse uma introdução ali para depois a palestra da professora Cecília Cezepac ficar focada mesmo falando sobre cigarrinha. Bom, só relembrando para o pessoal, então, amanhã, dia 20, em Paraúna, no Salão do Sindicato Rural, que fica na rodovia GO 320, fica dentro da pecuária, na Vila Buritizinho. Depois de amanhã, em Jataí, na Associação Atlética Comigo, que fica na BR-060, no entroncamento com a BR-364, no Armazém da Comigo. E na quinta-feira, dia 22, aqui em Rio Verde, no Salão Social da Associação Atlética Comigo, que fica na BR-060, ali ao lado do Parque Industrial da Comigo, a partir das 13 horas. Rafael, muito obrigado, muito sucesso lá na sua palestra, viu? Muito obrigado, Divino Ronaldo. Um abraço aí para todos os seus ouvintes, seus inscritos. Contamos com a presença de todos em mais esse evento, né? E fica aí o nosso convite também para o cooperado, produtor, estudante, que todos venham conosco fazer parte mais desse evento. Esperamos todos vocês lá, será uma grande satisfação. Muito obrigado. Diego, sucesso para você.
Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de divulgar. E lembrando que o evento é gratuito e não precisa fazer inscrição, então é aberto ao público de forma geral. Então aguardo todos aí para mais um evento do CTC Workshop. Gente, com certeza mais um evento de grande sucesso. Então, acontece amanhã, depois o 21º Workshop CTC de Agricultura Segunda Safra. Eu conversei com o Rafael Henrique Fernandes e com o Diego Tolentino de Lima, que são pesquisadores do CTC comigo. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta e se inscreva nesse canal. Isso é muito importante. Grande abraço e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá.